Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? O universo, ele é bem maior do que o nosso quintal. Essa frase, eu falei muito essa frase desde 2018, que foi quando eu escrevi um texto que aparecia essa frase. E essa frase vem de muitas reflexões, principalmente ela vem do lugar de reconhecimento da nossa insignificância, reconhecimento da nossa finitude e reconhecimento do quanto a vida é passageira. Nas tradições mais variadas, nas filosofias mais variadas espalhadas ao redor do mundo, esse projeto, né, igual tem o mito do projeto Gilgamesh, que é a busca pela eternidade, a busca pela aquela coisa que vai te tornar uma pessoa eternamente viva ou eternamente lembrada. As mitologias também da eternidade, de viver para sempre, as poções mágicas do rejuvenescimento, que quanto mais a gente rejuvenesce, menos a gente envelhece, logo a gente retarda ou adia a morte. Essa ideia da morte, dessa sobrevivência, dessa nossa de uma certa prepotência que no fundo nem chega tanto a ser prepotente em todos os sentidos, mas que em alguma parte fala também sobre o nosso modo de existir. A gente se apega às coisas da vida e se apega de um jeito que aprender a se desapegar é muito difícil. E é nesse vai e vem, é nessas narrativas de construção de uma eternidade, nos mitos de eternidade, o mito do cristianismo, o mito também do livro judaico-cristão, que é a Bíblia, onde existe um Deus, e esse Deus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esses mitos onde existem infernos, onde existem céus, onde existem paraísos, nos quais e para os quais as pessoas irão e serão destinadas para a eternidade. Talvez o eterno seja só uma maneira que a gente encontrou de fantasiar a nossa própria vida e de construir sobre os nossos pés um alicerce de azulejos ou de seja lá o que for, mas que nos dá certa sustentação diante dessa vida que ela é insustentável em si mesma. Ela é uma insustentabilidade porque ela não tem propósitos. A vida, o que é a vida? Que propósito existe no ato de viver? A gente tem que criar. A gente cria as nossas narrativas, os nossos mitos, as nossas construções simbólicas. E nessas construções, o que a gente quer fazer? A gente quer eternizar os momentos felizes, e quando fala da eternização dos momentos tristes, é como uma culpa, uma punição, um castigo para o qual a gente não quer ir. E tudo isso para falar que, dando exemplos, né, da minha história para a gente discutir outros assuntos, ao longo de toda a minha vida, desde que eu nasci, até mesmo antes de eu nascer, eu fui uma pessoa que estava ali dentro da igreja. Minha mãe, provavelmente quando estava grávida de mim, estava na igreja. Meu pai frequentava a igreja com minha mãe, todos da igreja. E quando eu nasci, o universo que me abraçou, o mundo que eu conheci, que se apontou e que se mostrou o mundo, era um mundo religioso. E esse mundo imundo, como disse uma vez Linda Quebrada no vídeo Feitiço, esse mundo que a gente vive é um mundo que se apresentou para mim como sendo o único, o provável, aquele que ia construir sob meus pés um alicerce que seria o responsável pela minha jornada, pela minha vida. E assim foi. É o projeto religioso, o projeto de crença, o projeto de sustentação de grupos, ele funciona muito bem. E ele funciona muito bem porque você começa a construir
todas as suas bases com a crença de que é ali, naquele meio, naquela religiosidade, naquela forma de enxergar o mundo, que se dá o próprio mundo. Eu lembro, por exemplo, de que mesmo eu tendo feito biologia, mesmo eu sendo uma pessoa das áreas de ciências biológicas que estudou a evolução da espécie humana e tudo mais, eu ainda consegui acreditar na Bíblia por um tempo. Eu entrei numa faculdade de ciências biológicas acreditando fielmente na Bíblia. Eu criava alguns artefatos psicológicos e até filosóficos para conseguir acreditar na Bíblia ao mesmo tempo que eu acreditava na evolução das espécies, né? Eu dizia que a Bíblia é um livro metafórico, que ela não estava falando necessariamente da criação do mundo, do ser humano que veio do barro e assim por diante. Mas, mesmo assim, ainda guardava em mim um sentido de vida que alicerçava a minha base de ser humano. Eu acreditava que a gente tinha alguém no céu, em algum espaço, em algum lugar totalmente assim inatingível, que olhava por nós. Eu acreditava realmente que tinha alguém ali vigiando as nossas ações, que estava controlando os nossos caminhos, controlando o nosso universo, controlando tudo que acontece ao nosso redor. E isso é muito curioso também, porque a gente não sabe de onde vem a crença. E aí aqui eu faço a pergunta: você escolhe acreditar no que você acredita? Será que nós somos capazes de escolher o que a gente vai crer? Eu fiz um vídeo uma vez, faz um tempo, lá no meu canal do YouTube, se a gente crê no que crê por escolha. A conclusão que eu cheguei é que não. A gente não acredita nas coisas porque a gente quer. As coisas elas vão se tornando creditáveis, elas vão se tornando assimiláveis, nós vamos absorvendo aquela informação, nós vamos interpretando a realidade a partir daquela coisa ao ponto dela ser a própria realidade. E ela se encaixa tão bem nas nossas hipóteses, nas nossas aferições, nas nossas tentativas de compreensão e de fantasiamento, não sei se existe essa palavra, do mundo. E a gente acredita tanto nisso, com tanta força e com tanta simplicidade, que a gente passa a ter uma crença. A gente leva isso a sério, com tanta sutileza, sem grandes esforços, com tanta espontaneidade, que a gente crê. E crendo, a nossa realidade vai passar pelo crivo daquilo que a gente acreditou. Então, se eu acredito que existe um Deus no céu, e eu acredito nele a partir de uma narrativa que me foi construída, eu vou construir toda a minha realidade objetiva e subjetiva a partir daí. E assim foi mesmo na minha vida. Por exemplo, criado mesmo na igreja por todos esses anos. Eu construí um alicerce nos meus pés, sob os meus pés, sobre a minha caminhada, a minha trajetória, a minha maneira de acreditar na humanidade, a minha maneira de ter esperanças na humanidade, a minha forma de acreditar no amor, a minha forma de acreditar na família, a minha maneira de interpretação da própria sociedade, da própria história, estavam alicerçadas nessa crença. E por que que é uma coisa assim que nos orienta tanto? Porque é o que a gente mais conhece, é o que mais se confirma dentro das coisas que a gente tem costume de pensar. Então eu não precisava pensar muito para quase nada que eu quisesse de fato construir um caminho. Se eu quisesse pensar no ser humano, eu tinha que pensar no ser humano a partir da criação divina. Então, até mesmo quando eu pensava em mim enquanto pessoa, e quando eu tinha as angústias, porque não é porque a gente está na igreja que a gente não tem angústias, a gente tem, e eu suspeito que não são poucas, e talvez por não serem poucas, pelo contrário, por serem inúmeras, é o que faz a crença religiosa funcionar tão bem. Porque a maneira didática e religiosa, sobretudo cristã, de construir significados, ela é muito baseada no medo, na culpa, nas angústias, e elas vão respondendo essas angústias por caminhos que são facilitadores da crença. E essa crença se torna cada vez mais forte. Então, se eu tinha, por exemplo, alguma questão para resolver do meu trabalho, eu buscava de Deus uma resposta. Como que eu buscava? Você abre a Bíblia, você lê uma parte, aquela parte coincidentemente ou não, fala sobre o que você precisa. Você vai no culto, tem um evento, né, que eles chamam de buscar a palavra, que é como se você fosse buscar, nas épocas gregas, uma resposta do oráculo. Só que esse oráculo que a gente vê nas religiões,
protestantes, pentecostais, é você ir no culto, buscar uma resposta de Deus que vai falar a partir daquele homem, daquela pessoa que está lá na frente, e é um homem mesmo, tá? E assim, isso é um anestésico profundo, porque aquele homem não sabe do que está acontecendo na sua vida. Ele não faz ideia de quem é você, mas ele faz ideia de onde você está. Ele faz ideia de que grupo você pertence, de que grupo você partiu. E as dinâmicas de grupo são semelhantes. Isso aumenta a probabilidade de, com o tempo, essas pessoas ficarem treinadas a falar coisas que vão se encaixar melhor naquela população, naquele grupo. E é nesse movimento que a gente vai acreditando que a gente crê. De tempos em tempos, de escutas em escutas, de cultos em cultos, de ocultos em ocultos, a gente vai construindo uma noção de vida, uma noção de mundo, uma noção de pertencimento. E são nessas noções que, desde o nosso nascimento, desde a nossa significação enquanto pessoas do mundo ao nosso redor, a gente vai dando sentido. E cada azulejinho desses que a gente coloca nos nossos pés são significados. E não só na religião cristã, isso pode acontecer por várias outras vias, por vários outros lugares. Pessoas que, aqui na minha opinião, né, que são otimistas demais, pessoas que são good vibes demais, para mim são pessoas que são angustiadas demais. Quanto mais uma pessoa é otimista e quanto mais essa pessoa é good vibes, que tudo é felicidade, que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar, que tudo vai se resolver positivamente no final, para mim são as pessoas mais angustiadas que eu já vi na minha vida. E arrisco dizer que são as mais mesmo. São as pessoas mais carentes, são as pessoas mais desejantes, com mais faltas dentro de si, porque para preencher esse vazio profundo, elas precisam também de uma felicidade, de um otimismo e de um good vibes profundo. Não é todo mundo que tem coragem e condição e até mesmo desistência e fraqueza suficiente para olhar no fundo do abismo. Tem um livro bem interessante que é o livro chama O Profeta, de Khalil Gibran, que é um poeta e um filósofo libanês. E Khalil Gibran vai falar em uma das partes desse livro sobre a alegria, a tristeza, e ele vai usar a narrativa ali do poço. E nessa narrativa metafórica, vai dizer que quanto mais fundo o poço da sua tristeza, mais alegria você vai precisar para preencher esse poço e chegar na superfície dele e sair dele. Isso dá para a gente pensar em outras coisas também, né? Porque se o objetivo da nossa vida é baseado em preenchimento dos espaços vazios, com alegria, com felicidade, com otimismo, a profundidade de tristeza que a gente tem ali para encher esse poço vai pedir tanta alegria que a pessoa vai ser justamente essa pessoa profundamente angustiada e profundamente necessitada de construção a partir da felicidade, a partir de tudo isso que eu falei. Então a tristeza ela é vista hoje em dia como uma coisa muito ruim, como uma companhia indesejável do ser humano, como algo que, se você está triste, logo você tem que tratar de colocar a água da felicidade nesse seu poço, porque poço vazio não serve. A gente é ensinado o tempo todo a preencher espaços vazios e a nunca olhar para eles e lidar com eles e serem vazios. O vazio é quase um pecado. A gente até tem uma fala, né, que mente vazia é a oficina do diabo. Será mesmo que é do diabo? Será que mesmo é um problema? E o que eu quero dizer com isso? E por que eu comecei aqui o episódio falando sobre o universo é maior do que o nosso quintal? Porque, veja, eu estou dizendo tudo isso aqui que eu estou dizendo para narrar uma forma da gente entender como que a gente constrói ao longo da nossa vida, e no meu caso especificamente, as bases do que é transitar no mundo, do que é existência, do que é viver. Então, se eu estou construindo a minha base em cima da crença cristã religiosa, em cima da crença cisgênera, em cima da crença em um Deus, em uma narrativa histórica que vem de um certo lugar, se eu estou construindo a minha história a partir de um alicerce e em um determinado momento eu faço a ruptura com esse alicerce, porque em um ponto da minha vida eu saio da igreja, em um certo momento da minha vida Deus morre, eu paro de acreditar. E mais uma vez, não é porque eu quis parar de acreditar e eu parei.
Eu parei de acreditar porque as respostas que eu estava buscando para responder o que que é a vida e o que é o ser humano, o que é a sociedade, não foram encontradas em Deus. Deus não responde às perguntas que eu precisava responder. A crença em Deus não era o suficiente para eu poder responder as perguntas que eu tinha, que surgiam, que brotavam, que eu não escolhia. Bastava você olhar na fresta da janela para você perceber que existia uma outra coisa lá fora, um outro mundo que não o que estava lá dentro. Aí, quando eu busco por outras respostas, eu vou encontrando outras respostas ou outras dúvidas, que é o que mais acontecia. E cada vez que eu encontrava outras dúvidas, Deus se tornava mais insuficiente ainda. As crenças que eu tinha sobre amor, sobre família, sobre sociedade, começavam a perder o sentido. E cada coisa dessa, se você puder imaginar metaforicamente aí na sua cabeça, cada coisa dessa que construía o meu ideal de vida, que construía o meu movimento através da vida, a partir do mundo, caminhando pela existência, foi tirado, pouco a pouco, dos meus pés. Então, pouco a pouco, eu fui perdendo um alicerce aqui, outro ali, perdendo a crença de uma coisa, e nada foi colocado no lugar, na ocasião. Nada foi colocado ali que me sustentasse. Até que teve um momento que eu me vi retirando de mim todas as minhas bases de formação, de conceito, de mundo, de vida, e eu já estava com uma certa descrença generalizada. Uma descrença no ser humano, uma descrença no amor, uma descrença na vida. E na hora que isso acontece, todos os pisos que estavam debaixo dos meus pés caíram. E eu começo, como se fosse numa metáfora igual ainda, eu começo a cair em queda livre, porque eu tirei. Mas é uma queda livre que também pode ser metaforizada, porque ela é uma queda livre daquelas amarras que eu tinha, livre daqueles conceitos e preconceitos que eu tinha acerca da vida e que depois me permitiram olhar para outros caminhos e encontrar outros caminhos e outros jeitos de viver, encontrar outras formas de entender e de querer buscar pelo próprio sentido da vida. Mas quando a gente procura outros sentidos enquanto a gente está em queda livre, nenhum sentido faz sentido o suficiente. Nenhum sentido é sentido bastante para que a gente possa se sentir em vida. A gente se desencanta tão profundamente nesse momento, tão profundamente perdida, sabe, na forma de compreensão do mundo, que a gente começa a se questionar por que a gente existe. E é muito absurdo o quanto isso é importante. É muito absurdo o quanto é interessante a gente perceber que naquele momento da queda livre encontramos a liberdade de buscar por algo que não nos foi oferecido durante toda a nossa vida. É durante a queda livre que a gente renuncia também os grilhões e as cadeias e as gaiolas que nos fizeram gente, na nossa perspectiva, por tanto tempo. A gente se questiona sobre por que nosso corpo não pode ser vivido de outros modos. Por que nossa identidade não pode ser questionada? Por que o nosso destino já está traçado e não nos procuraram para saber o que a gente queria? Não tomaram nota do nosso gosto para dizer que temos que gostar de uma coisa ou de outra. Então é isso que acontece quando a gente percebe que o universo ele é muito maior do que o nosso quintal. Porque o universo ele ultrapassa os limites da barreira da nossa cerca, do nosso cercado, que a gente acreditou ser ele próprio o universo inteiro. E quando a gente olha para outros cantos, é uma coisa tão angustiante e tão importante, tão necessária, que talvez se a gente não passar por isso, a gente vai viver para sempre dentro de uma gaiola de vidro, pulando de puleiros em puleiros, acreditando que nós estamos no mundo afora e que nós permanecemos ali naqueles poleiros por escolha própria. Quase igual a música de Renato Russo, que por escolha própria escolheu a solidão. A gente não escolhe a solidão por escolha própria. Talvez a solitude. A gente não escolhe as angústias que a gente tem, mas a gente, a partir das angústias que a gente tem, quando estamos em queda livre, quando estamos em possibilidade de questionamento, essas angústias podem ser acessadas por outras vias que não pelos mesmos anestésicos que sempre nós recebemos. Esses dias eu estava vendo uma mãe que ela foi presa depois, né? Mas essa mãe, desde que a sua filha nasceu,
e desde que ela começou seu desenvolvimento, essa mãe dava para essa filha remédios de imobilidade, remédios para que ela ficasse o mais inerte possível. Imagina o que é você crescer, e eu não sei explicar ainda como que isso aconteceu dela poder se livrar disso, mas imagina como que é você crescer e você sempre estar sob efeito de anestésicos. Você não ter movimento, você não conseguir ter ação, sempre estar desanimado com sono, dormindo, parado, porque foi anestesiado. Quando você descobre isso, e descobre que existe movimento, que existe outras coisas, e que você era desse jeito, achando que você era desse jeito, achando que você tinha uma questão e um problema, de repente você vê que não, você não é aquilo. Aí o mundo fica muito grande. E é nesse momento que eu retomo. É nesse momento em que o mundo fica grande que a gente se nota insignificante. Mas é uma insignificância doce, não é uma insignificância horrível. Não é uma insignificância cristã. A parte cristã torna as pessoas praticamente muito prepotentes, no lugar de achar que elas pertencem ao povo único escolhido, perfeito, de boas obras, que esse povo herdará um céu perfeito, enquanto todos os outros que não creram e que não foram batizados vão herdar o fogo eterno de sofrimento. É um sentimento que é totalmente oposto ao sentimento de insignificância. Logo, ser insignificante aqui, pelo que eu estou dizendo, é você entender que a vida, o universo, a existência é muito maior do que a nossa noção de tudo isso. E saber disso é saber que existem tantos caminhos para serem seguidos quanto os caminhos que a gente imaginou. É saber que a gente pode pensar, a gente pode refletir como que as coisas vão se desenvolvendo e como que nunca nós vamos viver tudo que a gente consegue. Nunca nós vamos viver todas as coisas. A angústia talvez ela venha nesse lugar de não poder viver tudo, mas também saber que a gente não precisa viver tudo é bom também. Triste mesmo é a gente saber que só pode viver uma coisa e a resposta é sim porque sim. Sim porque Deus quis. Sim porque se não fizer isso você vai fazer aquilo. É um binarismo, é uma repressão, é uma opressão que nos esconde muitos fatos. Esse podcast poderia continuar por mais assuntos nesse episódio, mas eu acho que a princípio eu queria mostrar isso, que primeiro, a gente escolhe crer no que crê. Segundo, quais são os alicerces que hoje estão colocando a gente em cima deles? O que a gente tem usado como alicerce e o que acontece se a gente questionar eles? No meu caso, eu fui lá e questionei. E pelo visto, ter questionado os alicerces colocava como se fosse rachaduras neles. Eu me questionei tanto que rachou todos os meus antigos alicerces. Demorou um tempo. Foram muitas crises, foi muitos episódios de depressão, muitas desistências da própria vida, muitas escritas, muitos textos no meu blog para dar conta de toda essa falta, toda essa ausência e toda essa raiva que eu tinha dentro de mim por ter sido enganado por mim mesmo e por todo um sistema por tanto tempo e por tanto tempo estar num lugar que, por mais que eu gostasse na época, hoje eu vejo o quanto que ele me limitou. Aprendi muito, mas não queria tanto tempo, né? E ver tudo isso ao longo do tempo, conseguir examinar essas coisas, me permitiu construir outros espaços para eu andar, outros espaços para eu caminhar. Não quer dizer que sejam esses para sempre, também não faço questão que seja, mas agora eu sei que eu posso fazer questionamento, eles podem rachar. E quando eu souber que eles podem rachar, coisa que eu não sabia antes, eu posso planejar outros espaços. Eu posso olhar para as rachaduras não com susto e pavor como era antes, mas eu vou olhar para elas agora como algo que indica eu preciso pensar em outras possibilidades antes que essas daqui se desfaçam. Eu preciso construir caminhos mais sólidos. Eu preciso construir novos modos de amar, de acreditar no amor, de construir vínculos de amizade, de afetos, de compreender a família, de compreender a minha própria relação com o mundo. E aí inclui muitas coisas, né? A nossa raça, o gênero. Cada vez que você questiona o seu gênero, o substrato ali, o azulejo, o piso, o porcelanato da cisgeneridade trinca. E quanto menos você questiona, mais polido ele fica. E a gente aprendeu que tá polido é bonito e que rachado é feio. Então a gente não quer rachadura.
A gente não quer que olhem para o nosso piso e digam, credo, que piso feio, rachado. Então a gente sustenta as normatividades e a gente se sustenta em cima delas. Coragem, na verdade, é você permanecer nesse lugar, né? Coragem mesmo é você conseguir renunciar ao seu próprio eu e ficar num lugar como esse. É importante que nos falte coragem para poder ser quem nós somos e que a gente possa aprender que desistir não é o que o capitalismo disse. Desistir é um passo. E imagino quando a gente está em situações que são conhecidas nossas por muito tempo, a gente sabe onde elas apertam, sabe onde elas doem, não gosta, mas a gente sabe. E quando vê rachando, e a gente sabe quando está acontecendo, a gente quer alcançar um outro lugar. Só que a gente tem medo desse outro lugar ser um lugar instável, ruim, como falaram que tudo que não é a nossa melhor escolha tem que ser necessariamente ruim. E aí a gente para, e às vezes a gente fica a vida inteira em um piso rachado, porém estável, e evita procurar novos pisos, novos rumos, com medo deles não funcionarem. Vocês entendem? É toda uma construção baseada no medo, na culpa, o medo de dar errado e a culpa que vai vir caso dê errado. Como se a nossa vida nessa crença limitante, que a gente muitas vezes atribui a divindades, ou seja lá o que for, como se a nossa crença estável nessas coisas nos impedisse do fracasso. O fracasso, o erro, o desvio de expectativas acontecem, mas a gente aprendeu a se anestesiar tanto que a gente nem nomeia essas coisas como erradas. A culpa vai ser nossa, né? Ou do diabo. Então a gente pode correr mais riscos, mas tem que perder a coragem. Tem que perder essa coragem cristã, que não é útil, sempre. E talvez as pessoas cristãs não gostem muito do que eu tô falando, né? Mas são escolhas do que a gente vai ouvir. E é por isso que eu quero dizer para todo mundo que está escutando isso agora, que se você esteve numa crença, num espaço, numa localização, seja de trabalho, seja de amor, seja de família, seja de crença religiosa, e você tem feito questionamentos que não são recebidos, não são acolhidos e que são tratados como loucura, porque é isso, né? Tudo que as pessoas não entendem, não sabem o que que é, elas chamam de loucura. E às vezes a melhor maneira de ser uma pessoa boa consigo é ser uma pessoa louca. Loucura, novamente, não é o que dizem, né? E quando você se sentir nesse lugar de que as suas questões, os seus questionamentos e as suas angústias são invalidadas para sustentar uma crença, presta atenção. Talvez está rachando o piso embaixo dos seus pés. Talvez as paredes estão trincadas. Talvez as guias estão rompendo. Não espere tudo desabar, igual eu fiz. Não espere tudo desmoronar para você buscar outro lugar. Se aproxime de outras pessoas, fale sobre isso com outras pessoas que você acredita que vai te ouvir. Fale disso em espaços que você acredita que será acolhido. Mas fale. Não deixe de falar. Desafie algumas questões, porque por mais difícil que seja, ainda é melhor do que todos os seus pisos caírem, porque às vezes eles caem e caem como se fosse a porta do cadafalso. Cadafalso é aquele lugar onde as pessoas eram enforcadas antigamente e você amarrava as pessoas, colocava ela em cima de uma chapa e aquela pecinha lá de baixo, aquela chapa, o cadafalso, ele era puxado e a pessoa caía. Ela perdia o chão. Você entendeu? Ela ficava sem chão. Não espere por isso, como muitas pessoas que eu conheço já esperaram e muitas pessoas que eu conheço já se foram por causa disso. Ainda existe esperança para além do obscurantismo, das crenças limitantes. E em vez de ficar sem chão, com a letra S, vamos perceber que a gente pode ter sem chão, com a letra C. Uma possibilidade de muito mais caminhos. E nenhum deles é garantido, é verdade. Mas nenhum deles também é infalível, inquestionável. Prefira coisas que você pode questionar do que verdades que nunca podem ser tocadas. E é isso que eu queria falar nesse episódio. Não é para dizer que a gente está no lugar certo ou errado, mas é para a gente pensar. Pensar o que nos constrói e pensar que o universo é muito maior do que o nosso quintal.
É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?